Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Porque você pega, né, depois que eles compram a Audible, né, e mesmo as soluções, né, que vem com a AWS, a taxa de entrega do e-book, todo esse cenário de soluções tecnológicas passam pelo livro em algum momento, né? Então é quase que um teste seguro, barato, que eles podem fazer. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. E eu sou a Paulinha Alves. O peso da Amazon para o mercado de livros é gigante. Além de ser uma das principais parceiras das editoras tradicionais, a empresa também é uma grande vitrine para escritores independentes. Parece impossível construir uma carreira literária hoje sem passar pela Amazon. Mas quais são as consequências disso para o mercado e para os autores? Para entender melhor esse contexto, a gente conversa com o editor e professor Daniel Lameira. Ele é cofundador da editora Antofágica e diretor na editora Aleph. Aguenta aí que a gente já começa. Você abre a página inicial da Amazon hoje e vê aquele monte de categoria de produto, né? Eletrônicos, decoração, até supermercado você consegue fazer pelo site. Fica até difícil lembrar que essa loja começou como uma simples livraria online. Esse era o foco da Amazon quando ela foi lançada lá em julho de 95. E aí, com o passar dos anos, eles foram expandindo a atuação para todas as áreas possíveis, mas continuando também com uma forte presença no mercado de livros. E livros aqui a gente fala até no sentido mais amplo, porque eles vendem tanto livros impressos quanto e-books através do Kindle e também os audiolivros através da plataforma Audible. E aí, olhando para os números, a gente percebe como realmente a Amazon é dominante no mercado de livros. Nos Estados Unidos, em 2020, a estimativa foi que a Amazon era responsável por 50% das vendas de livros impressos no país. E no caso dos livros digitais, o domínio é ainda maior. A Amazon teria sido responsável por 3/4 das vendas de e-books lançados pelas editoras. No Brasil, o cenário é parecido, a fatia da Amazon é de cerca de 40%, mas chegou num pico ali de 60% durante o período mais grave da pandemia. O mercado também tem se reconfigurado com novas redes de livraria, tomando lugar de Saraiva e Cultura, porém, o que está acontecendo mais é que a Amazon desponta como o concorrente a ser vencido. Ela que tomou a maior parte do mercado dessas livrarias que foram fechadas. E a gente ainda tá falando do mercado tradicional, né? Tipo, editoras lançam livros, a Amazon vai lá, compra os livros das editoras, né? Depois vende em formato físico, vende em formato digital, depois de algum tempo repassa esse dinheiro para as editoras, que repassam para os autores e tudo mais. Só que a Amazon, ela também é uma força muito grande, talvez bem maior, no mercado independente, né? Porque tem esse mercado onde os autores não têm uma editora por trás, né? Eles lançam os próprios livros. Isso acontece por causa do KDP, né? Que é o Kindle Direct Publishing, que é o programa de autopublicação da Amazon. Então ali qualquer um pode publicar um e-book, não precisa ter muito conhecimento técnico, é bem simples. E uma vez que você publica, fica disponível ali na loja da Amazon. A Veja até apurou ali para descobrir, para ter uma noção de quanto que o KDP representa, né, no mercado ali, quão grande ele é, e descobriram que tem pelo menos 200 mil títulos autopublicados na Amazon. Não é muito difícil a gente entender o motivo, né? É muito mais fácil você ir lá publicar no KDP, né? Você precisa de um documento no Word, segue algumas instruções e a coisa está pronta, né? Não precisa pagar uma gráfica, imprimir, fazer aquela tiragem do livro, né? Aquelas contas. Ixi, mas será que se imprimir pouco é ruim, se imprimir muito é ruim, e aí, né, fica aquelas contas malucas lá. Então acaba sendo uma opção interessante para quem tem um livro pronto ali, né, e não tem uma editora. Para muita gente, inclusive, acaba sendo a única opção, né, Paulinha? Você publicou recentemente uma reportagem especial, conversou com alguns autores ali que publicam via KDP. Qual que é a impressão desses autores aí sobre a plataforma, principalmente em termos de remuneração? E depois conta essa história aí de taxa de entrega na Amazon.
Amazon? Tem frete para e-book agora? Hoje a gente vê que a Amazon ela realmente domina o mercado de autopublicação no Brasil. A gente tem até outras opções, mas se comparadas com a Amazon, elas realmente são opções talvez não tão interessantes, acho que seja essa a palavra, assim, ou pelo menos com todos os autores que eu conversei, o que dá pra sentir é que existe uma certa quase obrigatoriedade ali de se estar na Amazon se você quiser realmente crescer o seu produto, se você quiser atingir um grande público. Recentemente eu fiz uma matéria, né, para o Tecnoblog falando sobre a taxa de entrega de e-books, o que pode parecer uma coisa um tanto estranha, né, quando você fala sobre isso, mas essa história toda começou porque há alguns meses uma autora que publica de maneira independente pela Amazon, a Thais Bergman, ela postou um vídeo no TikTok em que ela falava sobre essa taxa. E nesse vídeo ela contava, foi um vídeo que repercutiu bastante, teve muitos comentários, ela contava que essa taxa é cobrada de autores que escolhem a modalidade de royalties de 70%. Para explicar aqui, para quem está ouvindo a gente, quem publica hoje na Amazon pode escolher duas formas de ser remunerado. Tem a opção de 30% e tem a opção de 70%. Só que cada uma dessas opções tem algumas particularidades. Na opção de 70%, a gente tem essa taxa que é cobrada do próprio autor toda vez que o livro digital é vendido, e é uma taxa de entrega, como eles chamam, que varia de acordo com o peso do arquivo do livro. Então, livros que têm uma diagramação mais diferentona, que têm imagens, que acabam sendo livros mais pesados, eles acabam sofrendo uma taxa maior retirada do valor de venda. E esse vídeo repercutiu bastante, porque tinha muita gente que não sabia da existência dessa taxa, apesar de ser uma informação pública, tá no site da Amazon, qualquer pessoa pode ter acesso a essas informações, é só entrar no site do KDP. E o que eu percebi é que surgiram duas discussões a partir desse vídeo e que foram sobre esses assuntos, principalmente que eu conversei com os autores para fazer essa matéria para o Tecnoblog, é a de que muitas pessoas entendem o porquê da existência dessa taxa, ainda que a gente não saiba quais serviços ela engloba, porque a Amazon não deixa isso claro no site. O site explica o valor da taxa, que inclusive, a título de curiosidade, no Brasil é de 30 centavos por megabytes, mas ela não explica quais serviços realmente estão por trás da taxa. Então, algumas pessoas levantaram possibilidades de que seria manutenção de servidores, tráfego de dados, armazenamento em nuvem. Então, algumas pessoas entendem a existência da taxa, e aí existe uma segunda discussão que é, mesmo entendendo o porquê é cobrado esse valor dos autores, é se o valor cobrado é justo. Então, é uma discussão bem grande aí que existe entre autores, até leitores, e a gente falou um pouco disso nessa matéria do Tecnoblog. Olha, eu até entrei aqui no S3, que é o serviço de armazenamento de dados da Amazon, né, o Simple Storage Service. Ele é usado para sites, aplicativos, tal. Você armazena imagem, vídeo, enfim, várias coisas você pode armazenar ali. Então, ele é meio que o padrão de mercado, pioneiro, assim, nesse tipo de serviço. E ele cobra tanto pelo armazenamento, quanto pela quantidade de solicitações, pela quantidade de dados trafegados. Esse custo é calculado ali por giga. Bom, eu coloquei aqui o valor de 1 giga por mês, 1 giga de transferência retornado para o cliente por mês, e tá dando 3 centavos de dólar. É uma diferença grande, né? Por 1024 megabytes, né? 1 giga, pô, muita coisa, assim. Então, se você dividir isso aí por 1024, vai ter o custo por mega, que no caso dos e-books da Amazon é 30 centavos de real, né? Lembra quando a gente não tinha nem 4G, o 3G ainda tava começando e tal, a gente tinha que pagar o app, e era pago por megabyte, e era caro pra cacete também? Era 50 centavos, eu acho. Sim. Ó, eu fiz a conta aqui, ó, bem conta de padaria, tá? O dólar arredondado em R$5, tal. Essa taxa de 30 centavos por mega daria 6 centavos de dólar. Multiplicando por 1024, pra gente saber o custo por giga, o equivalente aqui, só pra deixar na mesma métrica, né? Daria 61 dólares por giga trafegado. Ou vezes 5, né? Pra gente saber em reais. E aí daria 307 reais. Gente, tá certo isso? Não é possível que eu tô fazendo essa conta, tá errado. 1024, esses 30 centavos. É isso, 307 reais, é isso mesmo. Eu conseguiria minimamente entender isso se a gente lembrar que o Kindle, por exemplo, tem versão 3G, né? Então a pessoa compra o Kindle 3G, ela paga mais por isso, é mais caro do que a versão Wi-Fi, e ela pode baixar e-book
consegue de qualquer lugar, né? Não tem que assinar um plano de dados. O 3G tá incluso. Além do Kindle, vai funcionar por bons anos ali, né? Geralmente demora pra acabar o suporte. Mas ainda assim, a Amazon já cobra do cliente ali pra ele ter acesso àquilo ali, né? Então, enfim, é bem alta essa taxa, né? Mas ainda que todo mundo utilizasse o Kindle 3G no mundo todo, R$300 por giga? Em que lugar que tá esse preço, o custo de dados? Não faz sentido, né? É muito alto. Essa foi uma discussão bem grande, assim, porque até quando a gente vê os valores mesmo, é um pouco de assustar, né? Por exemplo, a Thaís, ela fez até uma demonstração ali de quanto isso ficaria com os livros dela. Então, ela pegou um livro dela pelo valor de R$5,99. É um livro que ele tem um pouco mais de 6 megabytes, quase 7 ali. Então, desses R$5,99, que é o valor que o livro é vendido, acaba tendo um desconto de R$2,03 do valor de entrega. Gente, é o preço do livro. Que bizarro. Que aí cai para R$3,96. E aí, desses R$3,96 é que é calculado 70% dos royalties dela. Então, no final, ela acaba levando R$2,77 para casa desses R$5,99. É uma conta bem maluca, assim, quando a gente para pra olhar. Menos da metade. No final das contas, em vez deles abaixarem a divisão pra 50-50, eles deixam 70 pro autor, mas arrumaram outro jeito de descontar um valor muito alto. É meio que isso que aconteceu. Exatamente. Porque esse valor é cobrado só quando a taxa é de 70. Quando os royalties que o autor escolhe é a opção de 35, essa taxa não existe, não é cobrada do autor. Quando ele escolhe a opção de 70, aí tem essa taxa de entrega. É isso então. É meio que uma artimanha, né? Mas, porra, é nada legal até porque não fica transparente, né? Você tá arrumando um jeitinho ali. Enfim, entendo que pode ter um custo mais alto do livro, né? Tipo, um livro que é só texto versus um livro que tem bastante imagem, bastante conteúdo. Óbvio que o segundo é mais caro, o custo de infra. Mas, sei lá, o impacto que isso tem pra uma Amazon começa por aí já. É muito pequeno. Como a gente pode ver aqui no S3, que a Amazon tá lucrando com esses valores que eu falei, ó. 100 GB daria $2,80 por mês. Ou seja, e ela tá lucrando em cima desse valor, né? Então, é bizarro, assim, muito fora. Essa matéria sobre a taxa de entrega do e-book, ela ajuda a mostrar alguns aspectos que não são muito compreendidos, né, do mercado de livros. O primeiro é que existe todo um ambiente de autores que opera fora desse mercado tradicional com o qual a gente está acostumado e que é dominado pelas editoras e livrarias. E esses autores, por eles não terem uma editora por trás, eles meio que precisam dar conta de muita coisa que vai além de escrever. Tem toda a parte de divulgação, construção do público. Para quem corre por fora, o trabalho vai além de apenas ser um escritor. E segundo aspecto, é o problema também de se ter um player que é muito grande, que está dominando todo um segmento. Lembrando que existem outras soluções, né, para autopublicação no Brasil, mas nenhuma chega perto do KDP. E aí, aconteceu situações como essa que a gente viu da taxa de entrega, que não tem nenhuma explicação oficial da empresa. Ela pode até ter um motivo razoável, mas ele não é passado para o usuário. Uma empresa do tamanho da Amazon, né, uma Big Tech, ela acaba tendo muito poder sobre todo esse mercado, né? Não é um monstro, é um negócio, né? Mas o tamanho que a Amazon tem, né, o poder que ela tem, dá uma certa liberdade para colocar umas coisas estranhas de 30 centavos por megabyte, né? Isso, lógico, mexe em muitas dinâmicas do mercado, né? Tanto no segmento tradicional quanto nesse independente, porque todo mundo acaba ficando meio preso naquele ecossistema, né? Então, pelo fato de a Amazon ser muito grande e até pelo fato de a Amazon tem suas vantagens, né? A gente, poxa, aqui no Brasil, além da Amazon, o que a gente tinha? Saraiva e Cultura, né? Não era lá muito melhor, assim. Então não tem muito como reagir às regras que a Amazon impõe. É meio que isso ou nada, né? Isso, e para refletir um pouquinho, então, sobre o lugar da Amazon, o lugar que ela ocupa no mercado de livros brasileiro, e também para tentar entender um pouquinho o que se espera desses autores independentes hoje, a gente conversa com o Daniel Lameira, nosso convidado, que é diretor da editora Aleph e cofundador da editora Antofágica. Bora lá pro papo. Fala, Daniel, tudo bem? Bem-vindo ao Tecnocast. Obrigado por aceitar o nosso convite aqui para conversar sobre esse tema. Imagina, pessoal, eu que agradeço o convite. Daniel, pra gente começar então, conta um pouco pro ouvinte quem é você, o que você faz, né? Por que a gente te chamou aqui para falar sobre esse assunto? Eu também não sei. Não, brincadeira. Bom, trabalho com livros
há um tempão aí, uns 15 anos. Nos últimos 10, 11 trabalhando em editoras. E paralelo à editora, trabalhei na Aleph, na Leia, na Intrínseca, né? Fundei a Antofágica com outras pessoas. E paralelo a isso tem um curso que chama Vida do Livro e tendo a ser uma pessoa muito crítica ao mercado editorial como um todo. Então imagino que seja por isso que eu esteja aqui. E muito da conversa nossa hoje vai passar pela questão da Amazon, o papel que ela tem no mercado editorial brasileiro. E é um mercado que você sabe muito bem, né, Daniel? Ele passa por uma crise, essa crise é constante, grandes livrarias fechando, a gente já fez até Tecnocasts aqui sobre esse tema, e as editoras tendo que lidar com o aumento de tudo, inclusive do preço do papel. Só que a Amazon parece que é um pouco imune a esses problemas que a gente vê acontecendo no mercado. Ela consegue oferecer descontos agressivos nos livros impressos e também nos digitais, o que óbvio que é bom para os leitores, mas também tem o KDP, onde o autor pode escrever seu livro, publicar ali direto na Amazon e não precisa depender de uma editora. Então, queria começar te perguntando qual é a sua avaliação do lugar que a Amazon ocupa hoje no mercado nacional de livros e quando você pensa na Amazon assim, você visualiza mais um player ou você visualiza o player, aqui letra maiúscula no O, né? A Amazon é o player de livros. Acho que hoje é o player, assim, eu visualizo. Eu vejo assim, né? A Amazon não tá no Brasil há tanto tempo, né? E começou com os e-books, mas com livros físicos, sei lá, faz uns 6 anos. 7. E começou muito tímida até, embora tivesse ali os descontos pontuais, não era muito diferente do que a Submarina fazia, do que a Saraiva fazia. E eles foram mantendo isso, então normalmente a participação deles numa editora durante muito tempo foi em torno de 10% no máximo. E aí com o fechamento da Saraiva, fechamento da Cultura, pandemia, eles cresceram muito rapidamente. E hoje é isso, tem editoras que o faturamento é 80% da Amazon, 90% da Amazon. Tem editoras que conseguem manter uns 50%, 40%, segurando, né, o que você faz lá. Mas eles ocuparam um espaço enorme, então não só, né, pela competência ali deles, mas também pela, né, quebra ali de outras grandes redes que tinham aqui. A história da Amazon é muito baseada em livros, né? Ela começou como uma espécie de livraria online ali, né? Mas hoje ela é muita coisa, né? Ela tem serviço de nuvem, ela é uma varejista que vende de tudo, é uma plataforma de publicação, né? Então, é uma empresa de tecnologia que faz muita coisa ali. E quando a gente fala da carreira de escritor, né? A gente sabe que o mercado de e-books, ele ainda não é tão grande, né, no Brasil. Mas a Amazon tem uma plataforma ali que torna tudo muito intuitivo, né? Mesmo quem não tem conhecimento técnico consegue ir lá publicar um livro e tal. Então, acaba sendo um espaço importante, né, para autores independentes, que não tem uma editora ali por trás. E parece que nenhum serviço hoje ainda chega perto do KDP. Queria entender, Daniel, se você conhece algum outro serviço de autopublicação fora do Brasil que consiga rivalizar minimamente com o da Amazon, ou se conseguir encontrar aqui no Brasil também, temos interesse em saber. E hoje, né, para alguém que quer escrever, né, quer publicar livro e tal, a Amazon, ela é necessária? Quer dizer, é uma vitrine na qual é obrigatório a pessoa estar? Tem como fugir, de alguma forma? Começar falando que você estava falando do business da Amazon, assim como e tem um livro super legal que a HSM lançou aqui, que chama Os Quatro, do Scott Galloway, e ele tem uma teoria lá que a Amazon, na verdade, é uma empresa de logística, né? Que não é uma empresa de varejo. E aí, tanto logística digital quanto logística física. E ele tem lá os argumentos, as estradas que a Amazon está comprando, os navios, etc. Aí, respondendo sobre os autores, assim, eu sempre falo isso, né? A pessoa pode fazer o que ela quiser, né? Se ela não quiser colocar na Amazon, se quiser vender ela mesma ali nos bares da Augusta, sei lá, tá tudo certo, né? Então, acho que depende muito da vontade do autor. Tem muitos autores que têm um perfil ali que quer colocar na Livraria da Vila, na Travessa, na Blux, sei lá, na Janela, nas livrarias independentes e andar nesse circuito, né? Mas eu acho que para alcançar um nível mais significativo de vendas, com certeza tem que estar na Amazon. E assim, no Brasil, muitas editoras foram e ainda são muito reticentes, né? E com razão, né? Esse crescimento da Amazon. E foram tentando segurar ao máximo, mas mesmo assim, hoje é difícil, né? Uma editora tá fora do sistema deles, nem que seja não atendendo diretamente, atendendo via marketplace. E sobre a sua segunda pergunta aí sobre livros digitais e plataformas, eu acho que não tem no mundo nada parecido
parecido. Hoje, né, em e-book, se você pegar algumas editoras, 95% dos e-books são vendidos pela Amazon, pelo KDP. Pelo KDP não, né? Pelo Kindle. Então, nem de publicação própria, tem os sites mais ligados a fanfic ou outras que nunca ganharam, assim, um vulto perto do que o KDP pela praticidade, pela facilidade, muito inteligentemente também pelo device, né? Pela solução tecnológica que eles encontraram para isso. Então, assim, nem de longe a Amazon dominou esse mercado muito facilmente, assim. Hoje é impossível você falar de venda de e-books sem você estar falando de Amazon. É estranho, né? Porque eu lembro que, como você falou, né? A Amazon começou bem tímida aqui no Brasil, né? Parece que demorou pra dar aquela engrenada ali no Brasil. Começou a vender Kindle, aí vendeu e-book e tal. Aí, sei lá, 3 anos depois ainda não tinha uma operação de varejo mesmo, de loja, assim, como a gente espera e tal. Eu lembro que até nesses primeiros anos de Amazon, e lógico, antes da Amazon no Brasil, tinha alguns burburinhos sobre, você sabe quem que mais vende livros digitais no Brasil? E a resposta que eu tinha era que era a Apple. Eu falei, mas a Apple, né? Porque que negócio estranho, né? Porque quando a gente pensa em Apple, o market share deles é muito pequeno, né? Em termos de volume, em termos de unidades vendidas, né? Então, enquanto que o Kindle é um dispositivo barato, ele é mais democrático, né? Ele chegaria a mais pessoas ali. E aí eu já queria emendar numa indagação sobre por que a Amazon conseguiu pegar esse mercado meio que sozinha, né? Não só no Brasil, mas no mundo. Tipo, será que não tinha interesse de mais ninguém pra conseguir atrair esses escritores independentes? Eu acho que essa lógica de marketplace, a Amazon também é pioneira, assim, né? Tanto no digital, né? De eles colocarem outras lojas e vendedores vendendo através da Amazon e oferecer uma solução ali de depósito, de logística e pegando uma porcentagem, acho que eles transferiram isso ali pro digital e tirando a editora do meio, né? A Amazon sempre teve uma relação complexa, para dizer o mínimo, né? Com as editoras. E aí, você tirar um dos pontos ali da cadeia do livro, você e as outras pessoas que estão juntos têm uma participação muito maior, né? Então, acho que eles não tiveram receio de fazer isso. Enquanto outras, acho que, né, Apple e outras empresas de tecnologias não estavam necessariamente olhando para livros, né? Que é um mercado muito pequeno, mas a Amazon tem essa expertise de que os livros talvez abram caminhos para outras soluções de outros produtos, né? Isso também aconteceu no digital. Porque você pega, né, depois que eles compram a Audible, né, e mesmo as soluções, né, que vem com a AWS, a taxa de entrega do e-book, todo esse cenário de soluções tecnológicas passam pelo livro em algum momento, né? Então é quase que um teste seguro, barato, que eles podem fazer. Hoje em dia a gente sabe que já existem em torno de 200 mil títulos publicados pelo KDP, o que é bastante coisa, né? É muita gente escrevendo, muita gente tentando encontrar leitores, e por ser um espaço onde qualquer um pode publicar, não existe nenhuma peneira, né? Os livros ruins estão lado a lado com os livros bons. Mas ao mesmo tempo, lá fora, a gente tem exemplos de autores que começaram na Amazon e foram parar em grandes editoras. Por exemplo, o Andy Weir, eu não sei se é exatamente assim que pronuncia, mas acredito que é o autor do Perdido em Marte, né? Que virou até um blockbuster. Então, existe qualidade em meio a essas centenas de milhares de vozes que estão disputando a atenção. Diante disso, assim, o espaço de autopublicação na Amazon é um local para o qual as editoras estão ativamente olhando em busca de talento? Com certeza. Acho que é uma das dicas que eu dou normalmente quando os autores chegam em mim é tentar se autopublicar, e se não quiser se autopublicar fisicamente, colocar no KDP, porque ali você vai ter uma prova de que aquele autor, ainda a gente pode entrar nesse debate que é bem relativo, mas que aquele autor consegue movimentar um público, e qual que é o feedback do público ali nas resenhas. Então, esse caminho é realmente quando você recebe um livro de um autor e você vai pesquisar ele, você cai, ele tem essa novela autopublicada que tem 4.5 estrelas, com 200 reviews, vou dar uma atenção. É um fator diferenciado, acho que não necessariamente tá procurando ativamente lá, a não ser que seja um grande case, né? Mas é um diferencial bem grande, quem já tem um histórico ali. Mas assim, eu acho que também essa dominância da Amazon com autores independentes, e você falou dessa diferença de qualidade ali, de ter livros não bons, eu não acho que as editoras necessariamente significam que os livros são bons, né, quando eles passam por uma editora. Bom aí sendo bem relativo, porque são livros necessariamente que vão gerar
vendas, né? Que a editora queira ser sócio daquele livro para ganhar dinheiro junto com o autor. E não necessariamente são livros que vende, é bom. Eu acho que tem muitos nichos importantes que não são cobertos pelas editoras hoje e que veem nessa facilidade digital da Amazon uma possibilidade até de criar uma editora ou de se autopublicar como autor. Ao mesmo tempo, isso do outro lado vem com uma grande armadilha, de certa forma, né? Porque a gente vai ficando cada vez mais refém desse cara maluco, né? Dessa empresa, né? Que tá impedindo que os funcionários criem sindicatos e tudo mais. Só que ao mesmo tempo, a vida passa muito rápido. Você tem a editora Elefante, por exemplo, não vende, né? Eu acho que na Amazon, diretamente, pelo menos. É como um statement, assim, deles. Acho super digno. Mas outras editoras, outras pessoas não têm essa possibilidade. Daniel, desculpa interromper, mas pra gente entender, você falou, acho que é um statement super digno a editora não querer vender direto na Amazon. Joga lenha na fogueira aí. Por que você acha digno? Qual é o problema? Não, acho que o statement político, assim, né? De você não querer apoiar um monopólio, uma empresa que não necessariamente tem a mesma visão de mundo do que muitas editoras, né? Mas não é necessariamente uma questão ligada a sei lá, remuneração, a taxa? Não, acho que é político. Porque a remuneração da Amazon, na verdade, assim, dá muito mais dinheiro vender na Amazon do que vender em qualquer outro lugar hoje. A Amazon, né, compra, paga em dia, você pode antecipar o pagamento se você quiser, então nessa parte os caras têm dinheiro infinito, assim, né? E as margens, por mais que sejam margens agressivas, assim, com as editoras, muitas editoras já fizeram margens parecidas com outras, sabe, com a Saraiva, no auge da Saraiva, com a Submarino, de formas diferentes, com investimento em marketing aqui, com outro ali. Então, você tem o controle na Amazon, você tem a editora, né, acaba definindo quais as condições que vai vender na Amazon, só que a Amazon joga para a editora a responsabilidade de vender, né? Então, se você for lá falar para a Amazon, putz, eu vou colocar esse desconto aqui, uma editora que tenha algum tamanho, né? Talvez não uma nova independente já tenha que aceitar, mas que não é muito fora da realidade das outras livrarias, 55%, 50% de desconto, assim, que eles pegam, né? E isso no KDP é igual, não muda nada pra editora, pro autor. O que ela pratica vendendo os livros físicos, ela pratica também a mesma divisão, o mesmo share, fazendo pelo KDP. Não, no KDP é diferente, né? Acho que talvez até o Josué ou a Paula saibam mais pontualmente. A parte de royalties, né, vocês dizem. Pro autor ele funciona um pouco diferente. Isso, o autor ganha mais, né? O autor ganha 30% a 70%, né? 70% se for exclusivo, né, do KDP, 30% se você tiver em outras plataformas também, o resto fica pra Amazon e aí tem essa taxa de envio. Então, o autor ganha mais, porque publicando numa editora ele ganharia só 10%. Proporcionalmente, né? Uma editora pode vender muito mais e aí você vai ganhar um montante maior. Mas é isso, no KDP é diferente porque não tem a editora no meio do caminho, é só uma divisão entre o autor e a Amazon. Tá, isso me leva a outra questão até, né? Você tava falando aí da relação das editoras e tal, e tem esse lado dos autores também, que, pô, é uma facilidade muito grande publicar pelo KDP. Como você mesmo falou, é quase um monopólio da Amazon, é maior, o alcance é o maior, ainda mais agora no Brasil, nesse contexto de lojas fechando, falindo e tal, e a Amazon se consolidando. E aí eu queria entender também se você vê esse movimento de autores consolidados que preferem começar a se autopublicar e vai por conta ali no KDP. Acho que ainda tem poucos, assim, né? Pode ter um caso ou outro, tem caso de agência literária fazendo coletânea dos autores e subindo né, para vender como e-book na Amazon, meio que autopublicado. Mas eu acho que não tem ninguém muito divulgado. Tem esse caminho contrário que a Paulinha falou, né? O Hugh Howey, por exemplo, né, com o Silo também, que é um grande defensor da autopublicação. E aí eles conseguem, né, tendo esse boom no digital, conseguem negociar condições melhores quando chegam na editora, porque eles já têm esse público que a editora tem muita dificuldade hoje de conseguir. Mas eu acho que essa dominância da Amazon com o mundo digital, seja KDP, seja a venda de books normais, eu acho que ela passa por uma falta de visão também do mercado editorial como um todo, de investimento em tecnologia, assim, né? É um mercado muito contra qualquer tecnologia, assim, né? E seja um e-commerce, seja qualquer coisa. Se fala de mundo digital em editoras, vai ter 1, 2, 3 pessoas que se animam em falar sobre isso. Hoje talvez esteja mudando, né? Mas se pega em cargos gerenciais é muito pouco, porque por mais que os e-books representem hoje ali, chegou a representar 10% na pandemia, agora está diminuindo um pouco, não é o faturamento que leva a editora para frente. Então isso foi relegado a uma coisa no cantinho ali da editora, que vai fazendo, sabe, faz o livro físico e o e-book é quase como um formato derivado ali daquele livro físico no mundo editorial de editoras um pouco maiores. Isso
eu acredito muito que o consumo de produtos digitais vem crescendo, eu acredito que isso vai acontecer com o e-book. Eu não sei se nesse formato que o e-book é, eu acho que quando ele conseguir, talvez, dialogar mais com o celular, etc., isso vai crescer muito. Mas as editoras não se movimentaram para ocupar esse espaço, para ter uma solução. Você pega qual editora hoje tem um aplicativo que você pode comprar os e-books dela e ler no celular que seja. Não sei, talvez algumas técnicas assim tenham. Então, essa solução tecnológica, eu acho que o fecha o livro, sabe, desliga a tela e vai ler um livro, jogou contra isso. E aí, levando a um segundo patamar, acho que isso também passa por uma esquerda como um todo intelectualizada que ignorou o digital durante muito tempo e agora está colhendo os frutos, né? Então a gente deixou esse mundo digital ser dominado por pessoas que não necessariamente se interessam pelo livro ou pelo conteúdo como a gente se interessa. E a gente ficou refém deles terem tomado essa frente. E agora é muito difícil de competir, né? Quem pode competir, sei lá, é uma Penguin da vida, né? Que, aliás, está nessa briga também de ter comprado, né, uma nova editora nos Estados Unidos e se vai virar um monopólio ou não, né, com essa compra. Então, acho que a Penguin é a única que pode fazer frente à Amazon no mundo dos livros. Não sei se hoje, mas daqui a um tempinho. Mas é muito difícil. Ao mesmo tempo, é que hoje os programadores estão muito disputados, é uma coisa muito difícil, é tudo muito caro para você fazer, mas isso, com muitos programadores se formando hoje, acho que daqui a uns anos vai ser mais barato essas soluções de você distribuir seu próprio conteúdo digitalmente, né? Então, sei lá, você pega um Primo Rico lá, nossa, falei com desdém na voz, né? Mas não é. O que é do autor mais vendido do Brasil, ano passado, sei lá. Ele pode muito bem, né, ter a plataforma dele no celular em que ele entrega os próprios e-books, e isso pode, né, os EPUBs agora podem ir lá pro Kindle para serem lidos. Então, acho que os autores vão começar a achar caminhos diretos com essas soluções tecnológicas sendo um pouco mais fáceis de se desenvolver. E aí, isso também pode ser uma competição com a Amazon, nesse sentido de quase que um outro marketplace, outra empresa de marketplace ou aplicativos que permitam que você entregue seu conteúdo direto para quem está te consumindo, que é o que a Amazon faz com um livro, mas não consegue fazer ainda algo que junte, sei lá, um livro com áudio, é tudo muito bagunçado ainda, né? Audible de um lado, você compra com créditos. Eu estava vendo esses dias, né, o Orelo, né, que é aquele aplicativo que as pessoas podem assinar um podcast e pagar e receber conteúdos exclusivos lá, e receber textos, receber outros conteúdos. Eu acho que, claro, ainda está muito embrionário, mas eu acho que essa possibilidade de aparecerem outros aplicativos que entreguem essa solução é uma ameaça maior para a Amazon do que necessariamente o mercado editorial começar a se mexer quanto a isso. Posso estar errado, não sei. Porque ao mesmo tempo, né, Daniel, essa discussão ela acontece em vários setores, né? Acho que talvez o que a gente mais vem discutindo seja os aplicativos de delivery, né? Porque a gente tem basicamente um monopólio de aplicativo de delivery, que é o iFood, né? O iFood é gigantesco, né? Enfim, empresa brasileira que mandou o Uber Eats pra fora, tchau, né? Não tem espaço para Uber Eats no Brasil. Rappi nunca vingou de verdade, né? Que é colombiano e tal. Então o iFood domina bastante ali. E aí a gente tem iniciativas, claro, de algumas redes grandes, às vezes podem desenvolver o próprio aplicativo, e a gente tem iniciativas um pouco mais independentes ali de empresas que lançam aplicativos, lançam serviços com taxas menores, né? Uma coisa mais favorável, diria assim, pro restaurante. Só que, todo mundo tem iFood instalado no celular, né? Então... Se um restaurante não tiver no iFood, vai ter muita dificuldade, né? Assim também. É isso, né? Exatamente. E no caso de um autor que publica via KDP e aí tá lá na Amazon, né? Vai ser exclusivo de Amazon ali. Ainda assim, não é tão fácil, né? Chegar, se tem uma competição muito grande, são 200 mil títulos publicados, vai aumentar e tudo mais. O mercado de e-books a gente sabe que não é tão grande assim. Então, tem uma responsabilidade muito grande do próprio autor ali de chegar no cliente, né? Então, não basta só escrever. Total. Essa comparação que você fez com as outras, com iFood, com Uber, etc., eu acho que é perfeita, porque no fim, esse marketplace na Amazon, que hoje, beleza, a gente está diferenciando aqui, porque as editoras vendem direto para a Amazon paga as editoras e depois vende os livros. E os autores, não necessariamente, né? Ou as pessoas que colocam no marketplace lá, têm os livros e pagam o serviço da Amazon de tecnologia, né? Mas eu acho que uma hora essas duas coisas vão se juntar, assim. Já tem vários produtos em outras Amazons do mundo que eles não compram de você. Você manda para eles, você paga pelo armazenamento no storage deles e você paga pela solução logística de entrega também deles. Então, eles não têm prejuízo nenhum. Eles te cobram da solução tecnológica do varejo, te cobram pelo depósito, te cobram pela entrega e você faz o produto e divulga ele, né?
e eles cumprem toda essa outra função, só que vão dominando como monopólio, então você vai ficando cada vez mais refém. Tem um amigo meu que trabalha na China, tem uma empresa lá e que vê o que mais tá bombando nas Amazons. Então, é um secador, não sei o que lá. Eles vão lá na China, fazem um secador parecido, mandam pra Amazon mais barato e dominam ali a busca por aquele produto. Então, acho que essas duas coisas vão se juntar. Mas voltando nos aplicativos, é um capitalismo de plataforma, né? Ou a Revolução 4.0, tem um livro da Boitempo muito bom sobre o tema, que junta os autores com as editoras, com os entregadores de aplicativos, com os motoristas, com os médicos em breve, né? Com os advogados. Tem um amigo que é advogado que ele falou que ficava em volta do fórum aqui no Rio de Janeiro esperando que o aplicativo tocasse para ele atender alguém que estava precisando de advogado lá no fórum. Eu nem sabia que existia isso. Então, todas as profissões estão sendo jogadas para isso e ficando, de certa forma, dependentes da solução tecnológica, igual na Revolução Industrial, dependente das máquinas ali, de quem tinha os modos de produção. Então, a gente está vendo isso repetidamente e é muito frustrante, porque isso que você falou do autor sobe lá e ele tem que vender, passa esse senso meritocrata, né, que só depende de você, que passa pro Uber, que passa pro... todo mundo tá com esse sentimento, né? Depende de mim ter os seguidores para eu divulgar meu livro e camufla todo um sistema que impede que isso aconteça, né? Que tá abafando os trabalhadores, proletário como um todo. Então, acho que a solução é muito longe de ser individual nossa, ou de ser de uma editora ou de outra. Tem que ser uma solução, não querendo ser legalista, assim, né? Mas uma discussão política isso, né? Tem que ver quais políticos que vão querer entrar nessa seara. Tá, só pra gente deixar o papo um pouco mais claro aqui, eu tô curioso com alguns pontos, né? O tema desse Tecnocast é justamente pra gente entender o peso que a Amazon tem. Sabemos, né? É a maior aí, não é só no Brasil, no mundo todo. É um gigante, não é só em livros e tem várias coisas pra gente questionar e discutir aí sobre práticas de grandes empresas de tecnologia. E o que fazemos, inclusive, o tempo todo aqui no Tecnocast, né? Mas falando objetivamente aqui sobre a situação de mercado de livros, autores e tudo mais, a gente tá tentando entender um pouquinho o papel da Amazon, né? Então, o quanto ela prejudica, o quanto ela ajuda. E aí, factualmente, até agora, a gente tem alguns pontos aqui durante essa discussão. Por exemplo, o KDP, que é uma coisa bacana, os autores conseguem facilmente subir os livros e receber um percentual até maior do que eles receberiam se tivesse um intermediário. Então, como a própria Paulinha, se eu não me engano, citou, né? Tem muita coisa, justamente por essa dinâmica mais aberta. Você sobe um arquivo de Word ali, qualquer um. Então, tem muito lixo, naturalmente, como a internet no geral. Mas também você dá oportunidade para coisas novas, para até blockbusters, como foi o caso ali do livro Marte. Então, é um pouco frustrante, porque você tem essa opção que é muito grande, mas ao mesmo tempo até você citou que as editoras já praticavam margens parecidas, a Saraiva no auge dela fazia também margens parecidas com o que a Amazon faz, né? Então, meio que embolando assim, juntando, né, envelopando tudo isso, no final, a questão do monopólio é preocupante, ok, mas tá melhor ou tá pior o fato de existir essa plataforma, de existir essa opção para os autores, que me parece melhor pelas coisas que você cita, né? Eu acho que sim. Acho que na prática, no dia a dia, é melhor. Você hoje consegue subir seu livro, né? Antigamente você não conseguia colocar um livro na Saraiva, sendo você um autor, sendo você uma editora pequena. Você não conseguia chegar nos jornais sem ter uma editora, né? Hoje a Amazon e, né, as outras redes sociais permitem que isso aconteça sem esse intermediário que era a editora, que era a mídia tradicional. Então isso facilitou muito e assim, para o próprio mercado editorial, é melhor dar 60% que seja em algum dia para a Amazon e receber do que o que acontecia no mercado até então, que era consignação, era uma bagunça, a Saraiva não acertava direito, só sumia livro, atrasava. E a Saraiva, ela nem te pagava antecipado, né? Ela fazia o estoque, ela ia te pagar... Pelo contrário, ela ficava com os livros consignados, né? Então você emprestava para a Saraiva, eles avisavam que tinha vendido 10 livros quando
quando provavelmente tinha vendido 100, iam te pagar em 120 dias, quando chegava os 120 dias depois, eles não te pagavam, e atrasava ainda. Aí tava endividado, eles não tinham dinheiro pra pagar as próprias contas e não pagava ninguém, né? Mesmo quando tinha, assim, era uma lógica de negócio, sabe? Que a B2W também faz, Submarino, Americanas, às vezes. A Amazon não tem isso, a Amazon é muito boa nesse sentido, assim, ela realmente é o melhor serviço que tem hoje para editoras, para autores fazerem com que os seus livros cheguem nas pessoas. Isso eu acho que indiscutível. Talvez não o melhor politicamente a longo prazo, que é aquela conversa que a gente estava tendo. Uma coisa curiosa que eu notei quando eu conversei com alguns autores é que existe um sentimento, assim, de falta de gestão de carreira dentro da Amazon. Óbvio que talvez fuja um pouco do escopo, né, da empresa se preocupar com esse tipo de coisa, mas na verdade não, se a gente parar pra pensar, porque uma frase que uma autora me disse durante uma entrevista que eu fiz ficou, assim, muito forte depois que ela falou, é que hoje em dia ela entende o produto dela como uma casa construída em terreno alugado. E é verdade se a gente parar pra pensar, porque especialmente no caso dela, que ela é exclusiva da Amazon, ela fica totalmente presa à plataforma, às regras da plataforma, que, claro, como a gente viu aqui, ajudaram muito autores independentes nos últimos anos, né, falando agora especificamente de autores independentes, ajudaram muito eles, trouxe oportunidades deles conseguirem publicar sem precisar investir do próprio bolso, de maneira muito mais prática, de dentro da própria casa, mas ao mesmo tempo, tudo fica alocado dentro da plataforma da Amazon, quando eles têm essa exclusividade com a plataforma, e toda a parte de gestão de carreira é 100% feita pelo autor, então eles que têm que correr atrás para poder fidelizar seus leitores, eles que precisam conseguir marketing em cima dos livros, então ao mesmo tempo que eles têm tudo atrelado à Amazon, não tem esse respaldo, não tem uma ajuda da empresa para que eles consigam divulgar mesmo as suas obras, então eu senti isso muito comum, assim, alguns autores reclamarem dessa falta de ajuda, sabe, da empresa. Mas talvez, Paulinha, isso seja o fato de tirar a editora do meio, assim, né? Porque o varejista, né, mesmo os antigos, não ajudavam, né? Ou mesmo que fizesse um lançamento na livraria, etc., não era uma grande ajuda para a carreira. Quem cuidava disso, necessariamente, é a editora ou o autor, né? Tanto o agente literário quanto a editora do meio do caminho, você vai perder algumas frentes, né? E aí, eu acho que o que acontece qual é a mudança desses profissionais para o futuro do mercado editorial, se a gente acreditar que a venda direta, né, com impressão sob demanda, com outras coisas, como que os editores, né, se uma editora ainda é necessário, se a editora for necessária, será que ela vai vender direto? E aí vai virar a mesma coisa, de certa forma, né? Uma editora prestando serviço e vende direto, a Amazon presta serviço e vende direto, talvez serviços diferentes. E aí os editores precisam estar em editoras ou não, né? Acabei de editar, por exemplo, o livro do Érico Borgo, que a gente fez uma coisa, né, direta, assim, eu e ele, e eu ganho royalties do livro dele, ao contrário, né? Eu, como editor, ganho uma porcentagem do que vende, ele ganhou uma porcentagem maior, que eu acho justo. E ele investiu e fez o livro chegar nas pessoas. Então, acho que começam a aparecer outras formas de relação de trabalho que diferentes dessa institucional que era muito bem delineada, né? Que era, o autor escreve, um agente literário vai lá e fecha um contrato e pega 20%, 30% do que o autor receber, a editora, né, investe para imprimir a tiragem toda e dá 10% para o autor, e desse 10% vai tirar o do agente, a livraria fica com 50%. Então, esse era o caminho normal de um livro. E acho que isso está se quebrando porque todo mundo... o mercado está diminuindo, né? 10 anos de queda antes da pandemia, agora já está mostrando um sinal de queda de novo. Então, está todo mundo meio que brigando para pegar o que vai ficando. E também precisando de margens mais altas, já que os custos estão mais altos. E a solução que aparece facilmente para isso é tirar alguém do meio do caminho, né? Tirar alguma dessas peças. Então, o distribuidor, por exemplo, que era uma peça fundamental no mercado, nos Estados Unidos ainda que as editoras mandavam para esses distribuidores, né, tinha esse contato com as livrarias. Aqui já foi muito diminuído, os distribuidores praticamente foram sumindo, as editoras tratam direto agora com as livrarias, sendo que muita parte vai para a Amazon direto. Então, às vezes sai da gráfica direto para a Amazon, o que você vendeu na pré-venda ali. Então, é um cenário de mudança na cadeia toda do livro, e isso é muito dolorido, porque é uma cadeia que valoriza muito a própria cadeia, né? Então, é um momento tenso, assim. Tem um livro que eu adoro, que eu sempre indico lá, que é o Book Wars, As Guerras do Livro,
livro, que o autor fala que a gente está vivendo isso, o maior momento de mudança no livro desde Gutenberg. E aí a comparação até da outra pergunta, se era melhor antes, tem uma coisa que não dá para comparar, porque a Amazon chegou junto com esse boom do digital. Então não deu nem para comparar como seria outras soluções digitais, porque eles já chegaram com essa dominância. A gente viu um piquê, né, uma coisa ali, o Leve era o leitor da Saraiva, Gato Sabido, a Xerife, que tentaram entrar nessa frente, mas foi muito pequeno, assim, né? Depois a Amazon chega e domina o mercado. Só que, por exemplo, se você pegar em audiolivro agora, a Audible da Amazon está concorrendo não necessariamente com outros varejistas, né, de livro, mesmo eles vendendo audiobooks, mas com o Spotify, né? Então, virou uma disputa de empresas de tecnologia e a gente virou um fornecedor de produtos, seja para Spotify, porque tem autores, né, fazendo Spotify, seja para Audible, seja para livro, seja para uma série da Netflix. Quem tem a solução tecnológica, a gente virou prestador de serviço, seja isso editora, seja os autores. Isso pode ser melhor do que estava antes, para algumas pessoas, né? Para o autor que estava recebendo super pouco, que não conseguia espaço, se autopublicou e provou que tinha público, isso vai ser melhor. Mas esse cenário como um todo que é o que a gente vai ter que lidar nos próximos anos, como que a gente transforma isso em algo mais saudável para os trabalhadores do livro, para os autores, etc. Acho que essa é a discussão que a gente vai ter que ter nos próximos anos. Sim, é que eu acho que me parece uma situação até de disrupção de um modelo, como você disse, é ruim para a cadeia do livro, e a cadeia defende muito a cadeia, e parece uma coisa meio... a gente tava criticando o monopólio, mas é meio que um corporativismo, a cadeia defende a cadeia. É isso mesmo. A Sextante, outras editoras grandes fizeram um esforço enorme para Saraiva não quebrar, né? Então foram lá, deram livros, porque era muito interessante para eles que continuasse pelo menos uma disputa média acontecendo, mas não rolou, né? A Saraiva quebrou ou tá prestes a quebrar a qualquer momento. Porque o modelo não sustenta, né? E até quando a gente olha, mas quem que são os principais partes interessadas aí na cadeia? Óbvio que a cadeia, idealmente, muitas pessoas dependem daquilo, se alimentam, etc, né? Num contexto mais amplo aí. E são profissionais que às vezes têm dificuldade em se atualizar, Isso, né? Então, os próprios profissionais têm essa vontade de manter. Então, assim, o tanto que se ouve a defesa, e assim, eu defendo também a existência de livrarias, etc., mas uma defesa incondicional da livraria em detrimento da qualquer possibilidade digital, é porque muitos sabem trabalhar com isso, souberam crescer com isso, né? E já perceberam também que vai ser difícil se atualizar para mudar, para atender outra demanda, né? Do digital. Então tem essa vontade de segurar, muito grande, assim. Mas no final você tem mais livros à disposição, os autores estão sendo mais bem remunerados e as pessoas, consequentemente, têm acesso muito mais fácil, até mais barato, em muitos casos ali, aos livros. Eu acho que vai mudar completamente, assim, quando a impressão sob demanda dessa tecnologia chegar numa solução melhor do que tem hoje. Porque hoje, né, se a gente falou que os e-books representam ali 10%, um autor que bota só o e-book para vender vai ganhar uma parcela pequena do que ele ganharia caso uma editora lançasse ele em livro físico, né? Ou ele pode se lançar em livro físico e colocar no marketplace, mas ainda a editora, para fazer essa aposta na tiragem, ainda presta um serviço que faz a diferença, mas vem mudando a cada momento. Nos quadrinhos, por exemplo, acho que isso já é muito diferente. Nos quadrinhos, hoje, às vezes, é mais rentável e melhor para o autor fazer um catarse do que lançar por uma editora. Vai ganhar mais dinheiro, vai chegar em mais público, vai movimentar uma comunidade. Então tá mudando, assim. É uma mudança interessante para quem se interessa por isso, né? E eu adoro ver. Mas é muito angustiante para quem vê isso como uma ameaça para o nosso cenário todo profissional. Agora, focando no mercado independente, né? Ele não é diferente de outros mercados, né? Tem que chegar no cliente, não dá só para oferecer o produto. Ou seja, no caso de um autor independente, ele tem que correr atrás do leitor, né? E aí, tem inúmeras técnicas para isso, mas o autor, ele meio que tem que construir uma marca, né? Ele tem que tentar se sobressair em meio à multidão para talvez conseguir ali um espaço nesse mercado independente. Então, ele tem que se mostrar, tem que ter uma presença online,
online, contato com o público. E aí, Daniel, pensando nesse mercado independente, nesses autores que sobrevivem disso, né? Gera uma pressão para que eles virem influencers, criadores de conteúdo, ou seja, tem que saber muito mais do que escrever bem, escrever um bom livro pra chegar ali? Tem que fazer dancinha no TikTok pra vender livro? Em resumo. Eu acho que tem, sim, que ter uma presença online. Aliás, isso que a gente está falando de editores independentes, mas essa construção da marca do autor e essa comunidade de leitores é algo que as editoras buscam, né? Porque as editoras não conseguem ter esse contato diretamente com uma comunidade. Às vezes as editoras lançam livros muito diferentes e usam essa comunidade que o autor construiu. Então, às vezes, mais do que o livro, às vezes não, muitas vezes, mais do que o livro, interessa a comunidade daquela pessoa. Então, o que tem de editora chegando em pessoas que têm uma comunidade já estabelecida, falando, escreve qualquer coisa, né? Escreve um livro, deixa eu escrever um livro por você para lançar, é imensa, né? Você pega o livro infanto-juvenil mais vendido do Brasil é da Manu e do Dearo, né? Canal no YouTube, que é tipo um diário de um banana. Mas assim, eu não acho necessariamente que isso seja 100% ruim. Primeiro a gente tem que ver que o mercado editorial não presta um serviço, eu acho que pro autor, principalmente nesse mundo que a gente vive, o mercado editorial tá buscando negócios, assim, na maior parte do tempo. Ganhar dinheiro ali com aquela aposta naquele autor. E eu acho que não necessariamente os autores têm que ver a publicação de uma editora tradicional como uma chancela, né? Como algo que valida o que ele escreveu. Mas eu acho que se esse autor consegue caminhar ali em outras mídias, eu acho que isso pode ser mais leve do que se impor uma pressão de se adequar a cada mídia, mas você vê onde você tem mais afinidade para atuar, assim, né? Sei lá, a Aline Valek, por exemplo, que é uma autora que eu adoro, ela tem um podcast, Bobagens Imperdíveis, ela tem uma newsletter. Outras pessoas podem ter mais facilidade com uma ou outra coisa. Mas eu acho que também, quando mistura essas mídias, eu acho que fica muito bonito, porque mesmo esse livro da Manu e do Dearo que eu falei, Diário de Banana, tem um QR Code lá que você vai para um vídeo exclusivo para quem tem o livro, que continua tal coisa. Então essa experiência expandida de consumo além livro, eu acho que é um potencial que essas pessoas podem pensar em explorar e não necessariamente pensar nessa presença nas redes sociais como um panfleto para vender livro, né? Mas é como também usar ali para criar, para mostrar uma parte de você como autor, artista. Eu sei que é difícil e a gente também tá falando de muito parecido, né? A gente tá falando de se adequar, de usar essa plataforma da Amazon, também vai usar as outras plataformas para se comunicar e às vezes até para monetizar. Você pega o Felipe Castilho, por exemplo, tem um pagamento recorrente lá no Catarse que ele recebe mais do que ele recebe de royalties das editoras. Com esse pagamento recorrente ali, ele entrega um conteúdo de quadrinhos, de contos pelo e-mail. Então, não acho necessariamente que você criar essa sua persona, esse seu brand, e é uma discussão que tem no mundo das artes plásticas hoje, né, que tem em várias frentes, e isso necessariamente vai te dar um pouco mais de independência para você chegar onde você quer, não depender, a gente estava falando, né, da casa em terreno alugado, né, você conseguir ter uma mobilidade maior porque as pessoas querem te acompanhar. Quem se sentir à vontade para fazer isso, eu acho que faz muita diferença. E isso é em tudo, né, um dentista tem que fazer isso. Hoje, profissional liberal tem que criar sua comunidade para levar pessoas lá, né, se ficar lá parado, ninguém vai. Porque a gente está falando de um mercado, de um negócio. Se você está falando de literatura, de arte, de escrita, isso não necessariamente é a mesma coisa, sabe? São duas coisas que caminham, às vezes se cruzam, mas nem sempre. E para além dessas questões que você comentou, Daniel, tem alguma outra recomendação que você teria para falar para autores independentes para eles conseguirem alcançar um público maior? Eu acho que, assim, tem uma coisa que os autores nem sempre fazem, né? Que é tentar entender o que ele quer antes de começar a criar, assim, né? Não é obrigatório isso, né? Mas você quer vender, você quer criar uma comunidade, não necessariamente você vai ter tudo, assim, né? Então, se você quer chegar em mais pessoas, né? Vender mais livros, acho que tem que estudar como que se faz isso, né? Tem que estudar formas de roteiro, né? Um estudo de marketing digital, um estudo de outras coisas que não necessariamente é escrita. Se você quer escrever pelo seu bel prazer e se for publicado, ótimo, vou estudar um pouquinho aqui, você tem que assumir essa responsabilidade de onde você necessariamente está indo.
fazendo e estudar sobre aquilo. Eu acho que entender o mercado editorial como um todo ajuda muito também a você ter independência de saber, putz, quanto uma editora ganharia de dinheiro se vendesse 3 mil livros do meu livro se eu tiver 10%. Então, você começa a ter mais independência para tomar suas decisões acertadas. É que é meio complexo. Eu adoro estudar branding e posicionamento de marca, mas você ir lapidando ou escolhendo o que você vai postar e qual impressão que as pessoas vão ter de você, isso a gente tem de todo mundo, criado ou não. Tem uma frase que a gente já tá falando de Amazon, acho que é do Jeff Bezos, que ele fala que branding é o que falam de você quando você não tá na sala. Então, a gente tem uma imagem do que é o Drummond, o que é a Clarice, o que é o Stephen King, o que é o Rafael Montes hoje, o que é a Thalita Rebouças. É uma soma dos pontos de contato que a gente teve com essa pessoa, né? Então, num vídeo, num tweet, no livro que eu li, se isso tudo tiver coeso, você consegue que aquela pessoa tenha uma relevância, você consegue entender melhor nesse mundo rápido digital o que aquela pessoa é, o que ele está criando. Rafael Montes, beleza, são livros policiais, meio de terror, isso ele está fazendo nas séries, ele posta isso no Instagram, ele tem uns livros assim. Então, se você definir um pouco o que você é, se você quiser postar sobre medicina chinesa, literatura e, sei lá, cachorros, as pessoas vão ter mais dificuldade de entender o que você está falando. Então é como sair na rua, como vestir uma roupa para sair na rua e a imagem que as pessoas vão ter quando você vai em tal lugar. A internet também tem isso. Você está indo lá, se mostrando como você quer parecer para as pessoas. Se você tem o objetivo de vender livros, está aparecendo como uma estratégia de vender livros, ou você não quer isso. Tudo bem, mas para chegar em mais gente, acho que não tem muito segredo que não estudar como fazer isso nesses formatos que às vezes a gente não quer entrar. Daniel, então a gente percebe que é um ambiente difícil, como sempre, para os livros, para quem gosta de ler, ou até mesmo para conquistar novos leitores. A gente fica carente aí de tecnologia, de opções, e de repente a Amazon chega com todo o poder dela, é uma empresa muito grande, tem muitos problemas pra gente criticar dentro da Amazon, né? Concordo com isso, mas com algumas coisas que acabam sendo benéficas pro mercado, vamos dizer assim, pro leitor e pro autor, principalmente. O mercado passa naturalmente por uma disrupção. Ninguém gosta de ser quem tá do lado ruim da ruptura, óbvio, né? O ascensorista nunca vai gostar do botão automático do elevador, mas é inegável que é melhor para todo mundo o elevador que tenha lá o crachá e vai automático. Então, realmente é uma discussão delicada, porque a gente não é contra o trabalhador que precisa do emprego, da alimentação, mas o mercado, quando eu digo aqui mercado, eu me refiro até à questão da existência do livro, da propagação do conhecimento que depende do livro, né? Precisa ser esse formato mais aprofundado. Realmente estava carente de novas formas de distribuição, enfim, com todas as críticas que podemos ter aí também a erros, né? A Amazon, além disso tudo, ela também organiza alguns dos principais concursos nacionais para descobrir novos autores e levar esses autores até o mercado. Também acontece lá na plataforma, que é o caso do Prêmio Kindle e do Prêmio Geek. Então, meio que tudo que envolve livro no Brasil tem um dedinho da Amazon ali no meio. Então, fica um pouco claro que é poder demais para a Amazon, ao mesmo tempo está sendo bom, mas dá medo, porque a dependência é grande, né? Muito bom, você resumiu tudo. Né? Então, eu não sei o que você queria comentar nesse ponto, se você tiver alguma observação dentro do seu campo de visão, talvez para os autores, o que eles podem fazer, ou de futuro, como que a gente lida com essa situação, né? Como que a gente bate uma Amazon, cria concorrência, etc. Eu acho que tem essa possibilidade que eu gostaria muito, que é da gente ficar menos dependente do livro como ele é. Então, vou fugir um pouco da sua pergunta, mas não necessariamente botar todos os ovos na cesta do livro como ele é hoje, assim, né? Mas eu fico vendo, por exemplo, você falou dos jornais, se atualizando muito rapidamente com podcasts, né? Inclusive pegando autores e livros, né, do mercado editorial e transformando aquilo em podcasts e alcançando muito mais gente, às vezes, do que o livro alcança. Eu acho que o mercado editorial podia começar não, mas olhar mais rápido para essas outras possibilidades, né, de mídia, de cursos, de recorrência digital, de como que as editoras podem se desprender um pouco desse formato de páginas, né, uma depois da outra costurada, ou, né, isso emulado no Kindle, né, porque é só uma emulação ali do livro, é a coisa menos diferente possível que daria para ser no digital, né, eles fizeram. Então não é necessariamente eu não vejo o e-book como uma disrupção hoje pro digital,
digital, mas o formato, como é um formato de bolso. Acho que, no meu caso, eu tava falando, não era nem do e-book, mas sim de toda a estrutura que a Amazon cria que permite que ela ofereça essas soluções, né? Que nem você falou, tá comprando navio, enfim. É uma tecnologia, é muita coisa ali envolvida para ela conseguir oferecer essas soluções. Então, eu acho que a solução dos autores e das editoras é também olhar para outras áreas, assim, sabe? Outras áreas que não necessariamente a Amazon domina igual domina o livro e que hoje vai ser complexo de não entrar, né, com livro nesse meio. Eu acho que é pensar em podcast, pensar no novo formato de livro, né, pensar em celular. Então, talvez sejam formatos menores, talvez sejam formatos transmídia. Então, acho que tem que ter essa exploração do que pode vir para frente, que nem a Amazon necessariamente está preparada. E que aí tem toda a frente de Pub 4, né, esse link com a HTML5, qual que vai ser o futuro dos produtos de conteúdo que antes o livro dominava, mas não necessariamente precisa ser. Se você for pensar livros de culinária, não precisa mais ser. Guias de viagem, não precisa mais ser. Então, acho que a gente tem que aceitar a virtualização desse nosso conteúdo e pensar, os autores e as editoras, em como encaixar a sua criação também nesse mundo digital contemporâneo. E pra gente finalizar, Daniel, às vezes a gente vê aquelas pessoas que querem publicar um livro, tem um sonho de publicar um livro, gostam muito de escrever e tal, mas não sabem nem por onde começar, não entendem o funcionamento do mercado de livros, e queria que você desse algumas dicas aí de sites, fontes, pessoas que elas podem acompanhar para pelo menos dar um primeiro passo ali para tentar entender até como que esse negócio de escrever, publicar livro pode virar até uma carreira, um negócio e tudo mais. Legal. Acho que se aproximar das pessoas do seu nicho, né? Se está escrevendo um livro juvenil, YA, ou um livro infantil, ou um livro de não ficção, pesquisar quem está ali escrevendo, quem está editando e tentar acompanhar eles nas redes, né? No Twitter principalmente, mas às vezes no Instagram também, o que eles estão postando, quem eles são, ir no evento, conversar com alguém. Eu acho que se inteirar do mercado é o primeiro passo para se dar. Eu vou fazer um jabá, né? Fica à vontade. Eu dou um curso que chama Vida do Livro, que é exatamente isso, assim, eu trabalhei em livraria há muito tempo e queria muito saber como era o mundo das editoras, como que funcionava cada decisão, e quando eu vim para o mundo das editoras, né, eu fui descobrindo que não tinha muito segredo, mas tinha esse complexo todo. Eu tinha trabalhado no marketing, no comercial, no editorial, e que muita gente, às vezes, que estava em editora, ou autores, ou leitores, tinham dificuldade de ver esse todo, assim, sabe? Tanto a parte financeira, quanto a parte de marketing, quanto o contato com a gente. Tudo isso é uma linha só, não são... Né, não dá para ser fordista e separar tudo como coisas diferentes. Só vou me atualizar do editorial. Só quero saber como os editores contratam livro. Não, tem que entender a cadeia inteira, porque os editores contratam livro pensando no comercial, pensando no marketing. Então eu fiz esse curso meio que baseado nisso, como apresentar a cadeia toda. Antes eu dava o curso sozinho, mas nessa edição eu fiquei os últimos 8, 9 meses entrevistando profissionais que eu admiro muito para cobrir essas áreas. Então tem a Aline Bey e o Volpe falando como autores, tem donos de editora como o Gustavo da Dublinense, o outro Gustavo da TAG, também sócio da TAG, a Raquel Koser, que é diretora editorial da HarperCollins, Lúcia Riff, que é a principal agente, né, literária do Brasil, e essa conversa que a gente está tendo aqui, esses assuntos se estendendo nessas frentes, né? São 24 convidados, tem sobre e-book com a Joana da Bookwire, tem sobre audiobook com a Cláudia da Audible, que tem assuntos muito legais que passam por isso. Então acho que se a pessoa quiser, é uma oportunidade também de se inteirar. É Vida do Livro que chama o curso. E qual é o site, o local para pessoas? É vidadolivro.com.br. Então até o final do mês as pessoas podem se inscrever aí para fazer o curso. Mas independente disso, eu fiz um Instagram, tem um Telegram chamado A Vida do Livro, em que eu tento postar notícias e informações sobre o mercado editorial para todo mundo. Às vezes eu não consigo, mas eu tento. É difícil escrever e fazer o social ao mesmo tempo, né? Mas a gente tenta. Nossa, e trabalhar nas editoras e tudo mais. Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. E aí conta pra gente, você acha que a Amazon é uma ameaça aí pra esse mercado de livros, esse domínio que ela tem, que permite que ela pratique até essa questão da taxa, né? 30 centavos por mega, realmente uma coisa bizarra, injustificável, a não ser do ponto de vista da artimanha, né? Eu perguntei, já tô respondendo, porque é isso aí, é tão óbvio que não tem como não falar. Manda pra gente seu comentário lá na comunidade.tecnoblog.net ou comenta com a gente lá no Twitter, marcando
marcando o @Tecnocast. Se quiser continuar o papo com a gente, em todas as redes, eu sou @Mobilon. @Paulo Riga. @Paulinha_V. E esse Tecnocast foi produzido pelo Josué de Oliveira, editado pela Raquel Igni e a arte da capa é do Vitor Pádua. A gente fica por aqui, voltamos com outro episódio semana que vem. Até lá. Tchau. Tchau, tchau.